7 de setembro. Um súbito pensamento. Será Lanzarote, nesta altura da vida, a azinhaga recuperada? Aqui o mar acaba e a terra principia. Um homem grisalho seco de carnes assina os últimos papéis, recebe as cópias deles, pode-se ir embora, sair, continuar em terra firme a vida. Acompanha um bagageiro cujo aspecto físico não deve ser explicado em pormenor, ou teríamos de prosseguir infinitamente o exame, para que não se instalasse a confusão na cabeça de quem viesse a precisar de distinguir um do outro, se tal se requer. Carrega esta mala grande num carrinho metálico, as duas outras, pequenas em comparação, suspendeu-as do pescoço com uma correia que passa pela nuca, como um jugo ocular de ordem. Cá fora, sobre a proteção do beiral largo, pôs a carga no chão e vai procurar um táxi. Não costuma ser necessário habitualmente aos por ali à chegada dos vapores. É para aquele senhor. O bagageiro levanta o boné e agradece. O táxi arranca, o motorista quer que lhe digam para onde. E esta pergunta tão simples, tão natural, tão adequada à circunstância e ao lugar, apanha desprevenido o viajante. Como se ter comprado a passagem no Rio de Janeiro tivesse sido e pudesse continuar a ser resposta para todas as questões, mesmo aquelas passadas que em seu tempo não encontraram mais que o silêncio, agora mal desembarcou e logo vê que não. Talvez porque lhe fizeram uma das duas perguntas fatais. Para onde? A outra, e pior, seria para quê? O motorista olhou pelo retrovisor, julgou que o passageiro não ouvira, já abria a boca para repetir. Para onde? Mas a resposta chegou primeiro, ainda irresoluta, suspensiva. Para um hotel. Qual? Não sei. E tendo dito, não sei, soube o viajante o que queria, com tão firme convicção, como se tivesse levado toda a viagem a ponderar a escolha. Um que fique perto do rio. Cá para baixo. Perto do rio, só se for o Bragança, ao princípio da Rua do Alecrim. Não sei se conhece. Do hotel não me lembro, mas a rua sei onde é. Vivi em Lisboa, sou português. Ah, é português. Pelo sotaque pensei que fosse brasileiro. Percebe-se assim tanto? Bom, percebe-se alguma coisa. Há 16 anos que não vinha a Portugal. 16 anos são muitos. Vai encontrar grandes mudanças por cá. E com estas palavras calou-se bruscamente o motorista. Estas frontarias são a muralha que oculta a cidade. E o táxi segue ao longo delas, sem pressa, como se andasse à procura de uma brecha, de um postigo, de uma porta da traição, a entrada para o labirinto. Passa devagar o comboio de Cascais, travando preguiçoso, ainda vinha com velocidade bastante para ultrapassar o táxi, mas fica para trás. Entra na estação quando o automóvel já está a dar a volta ao largo e o motorista avisa. O hotel é aquele, à entrada da rua. Já ia vencendo os degraus exteriores do hotel quando compreendeu, por estes pensamentos, que estava muito cansado. A porta do hotel, ao ser empurrada, fez ressoar um besouro elétrico. Em tempos teria havido uma sineta, drlim, drlim, mas há sempre que contar com o progresso e as suas melhorias. Havia um lanço de escada empinado e sobre o arranque do corrimão, embaixo, uma figura de ferro fundido levantava no braço direito um globo de vidro, representando a figura um pajem em trajo de corte. Se a expressão ganha com a repetição alguma coisa, se não é pleonástica, pois ninguém se lembra de ter visto um pajem que não estivesse em trajo de corte. Para isso é que são pajens. Mais explicativo seria ter dito um pajem trajado de pajem, pelo talho das roupas, modelo italiano, renascença. O viajante trepou os intérminos degraus, parecia incrível ter de subir tanto para alcançar um primeiro andar, é a ascensão do Everest, proeza ainda sonho e utopia de montanheiros. O que lhe valeu foi ter aparecido no alto um homem de bigodes com uma palavra animadora, upa. Não a diz, mas assim pode ser traduzido o seu modo de olhar e debruçar-se do alcandorado patamar a indagar que bons ventos e maus tempos trouxeram este hóspede. Boas tardes, senhor. Boas tardes. Não chega ao folgo para mais. O homem de bigodes sorri compreensivamente. Um quarto. E o sorriso agora é de quem pede desculpa. Não há quartos neste andar. Aqui é a recepção, a sala de jantar, a sala de estar, lá para dentro cozinha e copa. Os quartos ficam em cima. Por isso vamos ter de subir ao segundo andar. Este aqui não serve porque é pequeno e sombrio.
Este também não, porque a janela dá para as traseiras, estes estão ocupados. Gostava era de um quarto de onde pudesse ver o rio. Muito bem, então vai custar de 201. Ficou livre esta manhã. Mostro-lhe já. A porta ficava ao fim do corredor, tinha uma chapazinha esmaltada, números pretos sobre fundo branco. Não fosse isto um recatado quarto de hotel, sem luxos, fosse 202 o número da porta, e já o hóspede poderia chamar-se Jacinto e ser dono de uma quinta em Tormes. Não seriam estes episódios de Rua do Alecrim, mas de Campos Elíseos, à direita de quem sobe, como o Hotel Bragança. E só nisso é que se parecem. Acho que o José Pilar tem várias camadas, é sobre várias coisas, e existem dois temas muito centrais lá, que é o desejo de viver e o amor, e a morte. Pronto, e o peso da morte. E a forma como a vida é tão fugaz, e a forma como o tempo está a contar, e a forma como tu fazes aquilo que desejas e aquilo porque queres lutar, ou então o teu tempo passou. Acho que é sobre estas, sei lá, acho que é sobre a vida. El hombre de la corbata azul con pintas blancas elige el sitio desde donde disparará y se pone a la espera. Es una persona paciente, lleva en esto muchos años y siempre hace bien su trabajo. Más pronto o más tarde la mujer del médico tendrá que asomarse a la terraza. Sin embargo, para el caso de que la espera se prolongue demasiado, el hombre de la corbata azul con pinta blanca lleva consigo otra arma, un tirachinas común, de esos que lanzan piedras y están especializados en romper los cristales de las ventanas. No hay nadie que oiga que se le parte un cristal y no acuda corriendo a ver quién ha sido el vándalo infantil. Pasó una hora y la mujer del médico no ha aparecido. Ha estado llorando, la pobre, pero ahora vendrá a respirar un poco. No abre una ventana de las que dan a la calle porque siempre hay gente mirando. Prefiere las de atrás, mucho más tranquilas desde que existe la televisión. La mujer se aproxima a la barandilla de hierro, pone las manos encima y siente la frescura del metal. No podemos preguntarle si oyó los 2 tiros sucesivos. Yace muerta en el suelo y la sangre corre y gotea hacia el piso de abajo. El perro viene corriendo desde dentro, olfatea y lame la cara de la dueña. Después estira el cuello hacia arriba y suelta un aullido escalofriante que otro tiro inmediatamente corta. Entonces un ciego preguntó: ¿has oído algo? 3 tiros, respondió el otro, pero había también un perro dando aullido. Ya se ha callado, habrá sido el 3er tiro. Menos mal. Detesto oír los perros aullando. É o palco do tempo, sem tempo a mais. São voltas às voltas, por querer sempre mais. É um verso atrás, um degrau que não viu. São curvas as retas num
final não vazio. Tempo sem tempo a mais, são voltas à espera que eu não viva demais. Vai Ricardo Reis descendo a rua sem nenhuma pressa, fazendo do guarda-chuva bengala, com a ponteira dele bate as pedras do passeio, em conjugação com o pé do mesmo lado. É um som preciso, muito nítido e claro, sem eco, mas de certa maneira líquido. Se não é absurda a palavra dizermos que é líquido, ou assim parece, o choque do ferro e do calcário com estes pensamentos pueris se distrai, quando de repente se apercebe, ele, dos seus próprios passos, como se desde que saiu do hotel não tivesse encontrado viva alma, e isto mesmo juraria em consciência, se fosse chamado a jurar, que não viu ninguém até chegar aqui. Como é possível, meu caro senhor, uma cidade que nem é das mais pequenas, onde foi que se meteram as pessoas? Sabe, porque lhe o afirma o senso comum, depositário só do saber que o mesmo senso comum diz ser indiscutível, que tal não é verdade. Pessoas não têm faltado no caminho, e agora, nesta rua, apesar de tão sossegada, sem comércio e com raras oficinas, há grupos que passam, todos que descendo vão, gente pobre, alguns mais parecem pedintes, famílias inteiras com os velhos atrás, a arrastar a perna, o coração a rasto, as crianças puxadas aos repelões pelas mães, que são as que gritam, mais depressa, senão acaba-se. O que se acabou mesmo foi o sossego. A rua já não é a mesma, os homens esses disfarçam, simulam a gravidade que a todo chefe de família convém. Vão no seu passo, como quem traz outro fito ou não quer reconhecer este, e juntamente desaparecem uns após outros no próximo cotovelo da rua, onde há um palácio com palmeiras no pátio. Parece a Arábia feliz. Estes traçados medievais não perderam os seus encantos, escondem surpresas do outro lado. Não são como as modernas artérias urbanas cortadas a direito, com tudo à vista, se a vista é fácil de contentar. Ricardo Reis subiu a rampa da calçada dos Caetanos. Dali podia apreciar o ajuntamento quase à vol d'oiseau, voando baixo o pássaro. Mais de 1000, o polícia calculara bem. Terra riquíssima em pobres. Queira Deus que nunca se extinga a caridade para que não venha a acabar-se a pobreza. Esta gente de chale e lenço,
de surrubecos remendados, de cotinhos com fundilhos de outro pano, de alpargatas, tantos descalços, e sendo as cores tão diversas, todas juntas fazem uma nódoa parda, negra, de lodo mal cheiroso, como a vaza do cais do Sodré. Ali estão e estarão à espera de que chegue a sua vez, horas e horas de pé, alguns desde a madrugada, as mães segurando ao colo os filhos pequenos, dando de mamar aos da sazão, os pais conversando uns com os outros em conversas de homem, os velhos calados e sombrios, mal seguros nas pernas, babam-se. Dia de bodo é o único em que se lhes não deseja a morte por causa do prejuízo que seria. E há febres por aí, tosses, umas garrafinhas de aguardente que ajudam a passar o tempo e esparecem do frio. Se volta a chover, apanham-na toda. Daqui ninguém arreda. Ricardo Reis atravessou o bairro Alto, descendo pela Rua do Norte, chegou ao Camões. Era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar, a este bronze afidalgado e espadachim, espécie de D'Artagnan premiado com uma coroa de louros por ter subtraído, no último momento, os diamantes da rainha às maquinações do cardeal, a quem, aliás, variando os tempos e as políticas, ainda acabará por servir. Mas este aqui, se por estar morto não pode voltar a alistar-se, seria bom que soubesse que dele se servem, à vez ou em confusão, os principais, cardeais incluídos, assim lhes aproveita a conveniência. São horas de almoçar, o tempo foi-se passando nestas caminhadas e descobertas, parece este homem que não tem mais que fazer, dorme, come, passeia, faz um verso por outro, com grande esforço, penando sobre o pé e a medida, nada que se possa comparar ao contínuo duelo do mosqueteiro D'Artagnan. Só os Lusíadas comportam para cima de 8.000 versos, e, no entanto, este também é poeta. Não que do título se gabe, como se pode verificar no registro do hotel, mas um dia não será como médico que pensarão nele, nem em Álvaro como engenheiro naval, nem em Fernando como correspondente de línguas estrangeiras. Dá-nos o ofício, o pão, é verdade. Porém, não virá daí a fama, sim de ter alguma vez escrito «Nel mezzo del camin di nostra vita», ou «Menina e moça me levaram de casa dos meus pais», ou «En lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordar-me», para não cair uma vez mais na tentação de repetir, ainda que muito a propósito, as armas e os barões assinalados. Perdoadas nos sejam as repetições. Arma virumque cano. Há de o homem esforçar-se sempre para que esse seu nome de homem mereça, mas é menos senhor da sua pessoa e destino do que julga. O tempo, não o seu, o fará crescer ou apagar por outros merecimentos algumas vezes, ou diferentemente julgados. Que serás quando fores de noite e ao fim da estrada. Era quase noite quando a Rua do Século ficou limpa de pobres. Entretanto, Ricardo Reis almoçara, entrou em 2 livrarias, hesitou à porta do Tivoli, se iria ver o filme Gosto de Todas as Mulheres, com Jean que é pura, não foi, ficará para outra ocasião. Depois regressou ao hotel, de táxi, porque já lhe doíam as pernas de tanto andar. Com a Pilar... Pá, a Pilar é uma mulher absolutamente extraordinária, absolutamente inspiradora. Ela é um vulcão da natureza, ela é um... Pá, ela é... Esta coisa que eu estava a falar, desde quando nós não perdemos tempo a chorar, acho que sobretudo aprendi isso. Mas acho que isso aprendi com os dois, é não ter pena de mim próprio. Porque não há tempo para isso, porque é moral, porque há uma coisa que ela diz super bonita, que é: não vale a pena nós chorarmos porque existem milhões de pessoas que precisam do nosso ombros para chorar. E que, portanto, tudo o resto é um disparate de burgueses. E é esse lado dela de força motivadora e dinâmica que é energética, que é uma coisa que contamina, sabes? E, não, aliás, desculpa, resumindo a mesma coisa, ela ensina-te que tu deves desejar o céu, não é? O universo. E depois a Terra logo se encarrega de dizer o que é que tu podes fazer ou não podes fazer. Mas deves desejar tudo. Pronto. Algo extraño ha sucedido en la ciudad. Estos hombres y estas mujeres que van distribuyendo pequeños papeles que los transeúntes se detienen para leer y después se guardan en los bolsillos, ahora mismo acaban de entregarle uno al comisario. Es la fotocopia del artículo del periódico Secuestrado, ese que lleva el titular «¿Qué más nos falta por saber?», ese que cuenta entre líneas la verdadera historia de los 5 días. Entonces el comisario no consigue reprimirse y allí mismo, como un niño, rompe a llorar convulsivamente. Una mujer de su edad se le acerca y le pregunta si se siente mal, si necesita ayuda,
y él solo puede gesticular que no, que está bien, que no se preocupe, muchas gracias. Y como el azar a veces hace bien las cosas, alguien desde un piso alto de este edificio lanza un puñado de papeles y otro, y aquí abajo la gente levanta los brazos para alcanzarlos y los papeles vuelan como palomas y uno descansa un momento en el hombro del comisario y luego se desliza hasta el suelo. Resulta que no todo está perdido. La ciudad ha tomado el asunto en sus manos, ha puesto en marcha cientos de máquinas fotocopiadoras y ahora son grupos animados de chicas y chicos los que van metiendo los papeles en los buzones de las casas o los entregan en las puertas. Alguien pregunta si es publicidad e ellos respondem que sí, senhor, e de la mejor que hay. Então bateram à porta. Ricardo Reis correu, foi abrir, já prontos os braços para recolher a lacrimosa mulher. Afinal, era Fernando Pessoa. Ah, é você. Esperava outra pessoa. Se sabe o que aconteceu, deve calcular que sim. Creio ter-lhe dito um dia que a Lídia tinha um irmão na Marinha. Morreu. Morreu. Estavam no quarto, Fernando Pessoa sentado aos pés da cama, Ricardo Reis numa cadeira. Anoitecera por completo. Meia hora passou assim, ouviram-se as pancadas de um relógio no andar de cima. É estranho, pensou Ricardo Reis, não me lembrava deste relógio, ou esqueci-me dele depois de o ter ouvido pela primeira vez. Fernando Pessoa tinha as mãos sobre o joelho, os dedos entrelaçados, estava de cabeça baixa. Sem se mexer, disse: vim cá para lhe dizer que não tornaremos a ver-nos. Porquê? O meu tempo chegou ao fim. Lembra-se de eu lhe ter dito que só tinha para uns meses? Lembro-me. Pois é isso. Acabaram-se. Ricardo Reis subiu o nó da gravata, levantou-se, vestiu o casaco. Foi à mesa de cabeceira buscar The God of the Labyrinth. Meteu-o debaixo do braço. Então vamos, disse. Para onde é que você vai? Vou consigo. Devia ficar aqui, à espera da Lídia. Eu sei que devia. Para a consolar do desgosto de ter ficado sem o irmão. Não lhe posso valer. E esse livro, para que é? Apesar do tempo que tive, não cheguei a acabar de lê-lo. Não era a ter tempo. Terei o tempo todo. Engana-se. A leitura é a primeira virtude que se perde. Lembra-se? Ricardo Reis abriu o livro. Viu uns sinais incompreensíveis, uns riscos pretos, uma página suja. Já me custa ler, disse. Mas mesmo assim vou levá-lo. Para quê? Deixo o mundo aliviado de um enigma. Saíram de casa. Fernando Pessoa ainda observou. Você não trouxe chapéu. Melhor do que eu sabe que não se usa lá. Estavam no passeio do jardim, olhavam as luzes pálidas do rio, a sombra ameaçadora dos montes. Então vamos, disse Fernando Pessoa. Vamos, disse Ricardo Reis. O Adamastor não se voltou para ver. Parecia-lhe que desta vez ia ser capaz de dar o grande grito. Aqui, onde o mar se acabou e a terra espera.